Querido Senhor, nós te agradecemos pela imensa oportunidade que nós temos de estarmos aqui para louvar teu nome. Senhor, nós agradecemos pelo privilégio de estudarmos a tua palavra. Que o Senhor esteja aqui presente, iluminando a nossa mente, para que possamos aprender mais e mais sobre ti, sobre como nos relacionarmos com ti. É isso que nós te pedimos, do fundo do nosso coração, e te agradecemos. Amém. Boa noite a todos. É um privilégio poder estar aqui nessa noite para compartilhar um pouco da palavra de Deus. Fui incumbido, na sequência, de estudarmos juntos o capítulo 3 do livro de Gênesis. É muito interessante nós estudarmos as nuances literárias da Bíblia, todos os aspectos da beleza artística do texto, mas a Bíblia não é só isso, não mesmo. Eu lembro de uma frase de um rabino bem famoso chamado Heschel, e ele fala assim, sobre as pessoas que elogiam a Bíblia como somente literatura. A frase é assim, ele diz: o que diriam Moisés e Jeremias com respeito a esse tipo de elogio? Uma pergunta. Talvez o mesmo que Einstein diria se o manuscrito da teoria da relatividade fosse elogiado pela bela caligrafia. A Bíblia não é só literatura. A Bíblia é a palavra de Deus. E é isso que nós vamos fazer agora. Estudar e ouvir o que Deus tem para nos dizer. O trecho que nós vamos estudar nessa noite não é o capítulo inteiro de Gênesis 3, mas nós vamos estudar do versículo 1 até o 13. Esse é um capítulo que aparece ao longo da história em várias manifestações diferentes. Nós podemos ver nas obras de arte, em quadros. Se você quiser dar uma olhada depois, entre na internet, veja a Capela Sistina, veja lá a cena da tentação de Adão e de Eva. Nós vemos outros tipos de arte também, como, por exemplo, obras literárias, como de John Milton, Paraíso Perdido, etc. Mas esse texto é um texto que merece um estudo minucioso, nos seus detalhes, a fundo, e é o que eu queria fazer com vocês hoje. Em especial, o que eu queria discutir com vocês era o seguinte, principalmente a argumentação no diálogo entre a serpente e Eva. Para isso, como vem sendo mais ou menos a dinâmica das sextas-feiras, eu queria convidar vocês a lerem em grupos, individualmente, como vocês desejarem. A gente vai ter uns 5 minutos para isso, 5, 7 minutos, para vocês lerem os primeiros versículos desse capítulo. Então a proposta é vocês lerem Gênesis 3, de 1 a 13. E eu gostaria que vocês lessem atentamente, uma leitura bem atentiva mesmo, principalmente relacionando isso que vocês estarão lendo agora com o que vocês já leram. E depois eu queria abrir para ouvir a reação de alguns. Vamos ver algumas reações aqui do que vocês entenderam, do que vocês acharam curioso, o que vocês sentiram falta desse texto. Então, de novo, uns minutinhos aí para vocês lerem, podem se juntar em grupos, individualmente, como quiserem. Versículos 1 a 13 de Gênesis 3, e daqui a pouco a gente volta para discutir sobre esse trecho. Discutam entre vocês e eu quero ouvir vocês depois.
Eu achei que já era. Eu achei que era. Vai ter microfone na. Tá bom, eu tô umas 3 pessoas. Só pra galera achar que eu tô. Então vamos voltando, finalizem aí as discussões. Eu gostaria de ouvir a reação de vocês. Fiquem livres para falar o tipo de reação que vocês quiserem. Pode ser uma reação de sentimento, pode ser uma reação quanto ao aspecto literário do texto, qualquer tipo de reação. Então, eu só vou pedir para que vocês levantem a mão, quem quiser comentar ou compartilhar a sua reação, e daí tem um pessoal com microfones aí, eles vão levar para vocês. Alguém gostaria de... Ali tem no meio uma pessoa com a mão levantada, bem aqui no meio. Continua com a mão levantada, por favor. Vai dar tudo certo, vai chegar aí. Som. Feliz sábado a todos. Bom sábado. Obrigado. Seu nome aí, por favor. Meu nome é Elvio. Um prazer estar aqui. Eu li com a minha esposa, Evelyn, e... Dá um oi. Oi. E a sensação que a gente teve foi, de certa forma, curiosidade.
porque a gente se deparou com várias coisas que a gente não tinha percebido mesmo, até mesmo pela tradição do que a gente é ensinado desse texto. Bom, foram alguns aspectos importantes que a gente viu de diferente do que a gente estava esperando até de ler. O primeiro foi que eu notei é que a serpente era um animal que falava, e só que em nenhum momento no texto a Eva se assusta por esse ser tão assim diferente, né? Um animal que fala. Normalmente a gente vê a história, Eva deve ter se assustado, nossa, não é que nem cobra Balaão, linda. né? Que se assusta quando ouve. Isso. Então, essa sensação, a gente espera que ela tenha, mas ela não tem. Outro ponto é que a minha versão, ela traz o texto, depois que ela come o fruto, de uma forma um pouquinho diferente. Ela fala aqui, tomou-se do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, que estava com ela, e ele comeu. E a gente sempre escuta que, de certa forma, é até um conselho para casais, né? Eva se separou do marido e olha o que deu, né? O casal sempre tem que estar junto. Não sei se a minha versão também. Bom, e tem mais um detalhe. Qual foi? Vai lembrando aí enquanto tem uma isso. outra pessoa aqui. É só isso. Obrigado. Jairo. Ó, professor, hein? Tá bom de memória. Eu achei muito interessante no versículo 12, 13 e 14, no final ali, em que Deus pergunta, né, a Adão, na verdade a Eva, e aos dois ali sobre o assunto, e aí começa então a questão da justificação, né? Eu não assumo o erro e eu jogo o erro nas costas de alguém. E isso a gente desde aquela época, né? E até hoje o professor Jean Zukovski estava comentando em sala sobre esse assunto. Muitas das brigas de casal, brigas de colegas de classe, giram em torno disso. Você nunca quer admitir o seu erro. Você até admite que está um pouquinho errado, mas você quer jogar a culpa toda em cima de outro. E foi o que aconteceu mais ou menos ali. A gente achou bem interessante essa questão, nós estávamos discutindo aqui. Obrigado. Mais alguém? Tem uma pessoa aqui na frente e um ali. E daí depois Boa noite. Boa noite. Seu nome? Leandro. Tudo bem? Tudo certo. Vamos lá, Leandro. Então, que eu saiba, o diabo é o mentiroso, né? Desde o começo. Mas, eu lendo aqui, ele fala assim, calma aí, no verso 5. Porque Deus sabe que no dia que dela comeres, se vos abrirão os olhos. Aí no verso 7 fala assim, abriram-se então os olhos de ambos. Então, eu fiquei meio com dúvida, porque ele está falando... Ele tinha razão, né? Posso complicar a coisa? Por favor. E não vou responder. 22, no versículo 22, não é de hoje. Vou deixar, como diria, a bucha para o Charles. Olha o que é dito no 22. Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Poxa, então a serpente tinha razão? Será? Semana que vem o Charles vai responder essa. Obrigado, Lucas. Mais uma pessoa aí? Tem aqui. Tem uma jovem aqui. Tá bom, então deixa ela lá, daí depois a gente aqui na frente. Meu nome é Bruna, feliz sábado. O meu comentário, na verdade, é baseado no livro A História da Redenção também. Que fala que quando Adão viu Eva, que ela já tinha comido o fruto, ele percebeu que ela estava diferente. E mesmo que ela tinha desobedecido a Deus, ele ainda pensou, mas será que eu vou ser feliz sem ela? Porque foi Deus que criou ela para mim. Ela saiu de mim. Então, naquele momento, ele optou perder Deus para continuar com Eva. E isso eu achei muito impactante, porque até hoje isso é muito difícil para os cristãos, escolherem entre Deus e o cônjuge, ou entre Deus e o namorado, a namorada. Eu acho interessante comentar isso também. Obrigado. Só mais uma aqui na frente, e daí nós vamos estudar juntos aqui o texto, alguns detalhes para a gente seguir. Boa noite. Boa noite. Feliz sábado. 2 pontos que eu achei interessante. O primeiro foi
Na minha versão, fala aqui que quando eles comeram, estava lá naquele momento, eles escutaram os passos de Jesus no jardim e aí se esconderam. A minha versão está assim. Mostra como eles eram íntimos, porque eles recebiam também visita de anjos, né, toda aquela coisa, mas eles conheceram o passo de Jesus. É a mesma coisa quando a gente faz alguma coisa de errado, nossa mãe chega lá na porta e a gente sabe que é ela por causa dos passos dela, porque a gente a conhece. Então, essa intimidade que, né, mostra aqui. Mas o ponto que o primeiro rapaz também falou que me chamou a atenção foi que fala que a serpente era o animal mais inteligente do jardim. A gente lê, mas a gente fica assim, mas inteligente como? O que é que a serpente tinha de espetacular para ela ser a mais inteligente do jardim naquele momento? Né? Eu realmente preciso dessa resposta, senão eu não vou dormir. Obrigada. Então, vamos agora ao texto. Vamos ao texto, eu sei que tem bastante gente. Muito obrigado a todos, muito obrigado também quem infelizmente não deu para comentar. Vocês viram que o texto tem inúmeras nuances, inúmeros detalhes. O texto é inesgotável, para falar a verdade, né? E se a gente for ainda para o campo hipotético, a gente fica muito tempo discutindo. A questão que eu queria argumentar, principalmente, para a gente entrar um pouco mais a fundo, é mais, como eu disse, relacionado à argumentação da serpente, o diálogo entre os dois, apesar de eu não entrar em detalhes no diálogo em si, mas mais quanto à argumentação. Quando a gente começa o capítulo 3 aqui de Gênesis, por mais que não apareça no texto que Eva é surpreendida com a serpente que fala, eu sou surpreendido quando eu começo a ler o texto. Por quê? Gênesis 2 está tratando de um ambiente harmonioso, de vida harmoniosa, de perfeição, de criação. E, de repente, nós lemos o capítulo 3, que começa da seguinte forma. Olha lá. Mas a serpente. Então, aqui eu coloquei para vocês acompanharem. No versículo, na primeira parte ali do PowerPoint, você vê que esse verbo amar, verbo dizer, falar, ele marca toda a narrativa. Ele vai marcando porque essa narrativa funciona a partir de diálogos, vários diálogos. Mas no versículo 1 especificamente, o versículo 1 começa da seguinte forma: Ve Hanahash, e a serpente, Hayá. Normalmente, isso daí o pessoal que já fez hebraico, que está fazendo hebraico, sabe que a construção frasal no hebraico começa primeiro, não com o sujeito, mas com o verbo. Só que aqui, a ordem é invertida. Primeiro nós temos a serpente, depois o verbo. Obviamente que para a gente, isso no português não faz muita diferença. No hebraico, essa mudança, essa construção atípica chama muito a atenção. E o propósito do autor é o quê? Te chamar a atenção justamente para a serpente. Então você vem numa situação de harmonia do relato, de repente, a serpente, ênfase nela. E não só é dada essa ênfase na construção em si, como o seguinte, logo em seguida, uma palavrinha que provavelmente foi comentada já em outras sextas-feiras aqui, se repete nesse texto, mas agora em referência à serpente. Uma palavra que antes estava ligada sempre a tons universais, cósmicos, associada a Deus, que é a palavra lá no hebraico, kol, todo, tudo, toda. Então, quando fala toda a obra que Deus fez, toda a terra, todo o céu, aparece essa palavra se repetindo várias vezes, Gênesis 1, Gênesis 2, e aqui ela aparece de novo. Só que em referência a quê? A serpente. E parece que essa utilização associa também a serpente, não só a um mero animal que fala, mas a um ser que também compartilha dessa proporção cósmica e universal. É um ser diferenciado. Quando a gente continua a leitura, esse mais, esse todos, que enfatiza aqui a serpente, ele não para de trazer surpresas. Porque junto dele, nós vemos uma outra coisa que nos surpreende, mas não há relato sobre a surpresa de Eva, como foi dito. Que é o quê? A seguinte frase: e disse a serpente. A serpente falar. Como isso é possível?
Isso nos chama a atenção. E olha só que interessante, de novo vamos pedir auxílio do hebraico. Essa frase, a última ali em hebraico, é praticamente a metade desse versículo. E diz assim: Asher, Assá, Adonai, Elohim. Então, o qual fez Adonai, o Senhor, Vaiomer El Haishá, e disse para a mulher. O que é curioso dessa sentença? Para quem está mais habituado com o hebraico, vocês vão reparar que depois de Vaiomer, que é e disse, o verbo, esperaria-se aparecer o que na sequência? Sujeito. Lembra a sequência? Verbo, sujeito, objeto direto. Sequência da construção frasal do hebraico. Aqui a gente não tem sujeito. E olha só o que piora a situação. Nós não temos sujeito. E qual que é o último sujeito que aparece no texto? Adonai Elohim. É Deus que disse? Obviamente que não. Mas a forma como é escrita já vem trazendo nuances da sutileza da argumentação da serpente. Por quê? É a serpente que fala? Ela fala o que Deus fala ou ela está falando o que ela quer? E você fica na dúvida. E essa dúvida é trazida através da forma que o texto é escrito. Porque você fica, Vaiomer, e disse. Quem disse? E o último nome que você ouve é Elohim. Será que o que a serpente vai falar é o que Deus diz? Ou será que o que ela vai falar não é o que Deus diz? E a serpente fala. E de novo, outra surpresa para nós. Por quê? Porque a serpente não contradiz, aparentemente, o que Deus havia dito. Ela vem e diz, vocês, vamos ler lá o versículo 3, versículo 2, desculpa, fim do 1. Não comereis de toda a árvore do jardim? Não comereis de toda a árvore do jardim? Curioso isso, porque quando a serpente diz, e aparece lá, Vaiomer, e disse, até então, vamos começar a relacionar com o que a gente estudou nas outras sextas-feiras. Até então, Vaiomer, e disse, aparece relacionado somente a quem? Deus. Deus é quem diz. E aqui, aparentemente, a serpente é quem diz. E ela disse, o que a gente acabou de ler, não comereis de toda a árvore do jardim? Olha só que curioso. Essa expressão, de toda a árvore do jardim, aparece já no texto bíblico. Só que o contexto em que ela aparece é um contexto de graça. Quando no 2,17, no 2,16, Deus diz assim, de toda a árvore do jardim comerás livremente. E aqui no discurso da serpente, parece que kol etz, ou de toda árvore, não mais aparece num contexto de graça, mas num contexto de restrição. Então o Deus que com graça dá de toda a árvore para eles comerem, agora ele é visto como o quê? Um Deus opressor que proíbe. Um Deus que proíbe. Começa sutilmente isso na argumentação da serpente. Sutilmente, bem sutil. No versículo 16 desse capítulo 2, olha só que interessante. Há uma repetição de dois verbos, ou melhor, uma duplicação de um verbo. O verbo, aquele verbo ali embaixo, o verbo ahal, o verbo comer. E quando ele está duplicado, a ideia é que ele dê ênfase. Então aqui a duplicação desse verbo ahal promove uma ênfase no quê? A ênfase em, como é traduzido na nossa versão, escolher livremente o que eles deveriam comer. E essa ênfase de liberdade e graça é substituída por uma ênfase totalmente oposta, uma ênfase de opressão. E olha só que curiosa a resposta de Eva. A serpente faz essa pergunta e Eva responde, defendendo Deus. Defendendo Deus. É um parênteses, né? A gente tem mania de defender Deus, né? Como se Deus precisasse da nossa defesa. Eva defende a Deus, mas no discurso dela, não sei se vocês perceberam, ela minimiza o que havia sido permitido.
Não sei se vocês perceberam aí, mas falta, por exemplo, a palavra todo e a palavra livremente, no que Eva diz à serpente. Faltam essas palavras. A partir do versículo 4, ou especificamente do 4, versículo 4 e 5, a serpente agora aparece claramente, ou pela primeira vez depois de Deus aparecer como sujeito do verbo dizer, a serpente aparece. E agora, ao aparecer como sujeito de dizer, ela diz realmente o que ela pensa, contradizendo diretamente o que Deus havia dito. Muito provavelmente por ela perceber que Eva, através dessas sutis mudanças no discurso, estaria preparada para ouvir a mensagem dela, serpente. A preocupação aqui, você vê, não é só com esse conhecimento entre o bem e o mal, mas também com um outro aspecto, com a imortalidade, morrer ou não. No versículo 6, eu queria comentar alguns aspectos desses versículos. É dito o seguinte: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Até então, a palavra bom, boa, de novo está associada a quem? Deus. Aqui, quem determina o que é bom aos olhos? Eva. De novo, o espírito da serpente de usurpar o poder de Deus ecoando no coração de Eva. E não só isso, ela faz esse discernimento do que é bom e do que não é bom. Ela toma e come. Toma e come. De novo, essa palavra, especificamente essa palavra tomar, e depois, especificamente a palavra dar, ela toma e dá ao seu marido, são palavras que até então, de novo, estão associadas somente a Deus. Até então, em Gênesis, tomar e dar só aparece associado a Deus. E Eva é quem age nesse momento. No versículo 7, diz que, logo depois de comerem, os olhos dos dois foram abertos. E percebendo que estavam nus, eles fazem para si roupas de folha de figueira. Esse versículo, para mim, é um dos mais interessantes nesse trecho aqui, de Gênesis 3, de 1 a 13. Por quê? Quando a gente vai detalhadamente no versículo 7, diz assim que os olhos de ambos se abriram. Até então, a palavra ambos, sabe onde ela apareceu? Volta um pouquinho no 2:25. A gente não leu propositalmente, mas olha o que o 2:25 diz. Ora, um e outro, aqui é a mesma palavra, ambos, Shineihim, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Então aparece ambos associados à nudez dos dois, e eles não se envergonharem, e agora aparece no 7, ambos percebem a nudez e se envergonham. Curiosamente, as palavras para nudez, tanto no 25 como no 7, elas sofrem uma pequena alteração, querendo indicar o seguinte: dois tipos diferentes de nudez eles estão experimentando. Uma onde eles não têm vergonha, nem de si mesmos, nem um do outro. E no outro onde eles têm vergonha, tanto de si mesmos, como um do outro. E olha só que curioso. Aqui no versículo 25 do capítulo 2, que é o último versículo aqui, a palavra que aparece para nudez, no singular, olha o som dessa palavra. Aroma, nudez, aroma. Logo em seguida, 3:1, começa um relato sobre a serpente. E nos comentários aqui vocês disseram, né, sobre essa característica singular, que a serpente era sagaz, inteligente. Sabe qual é a palavra para sagaz aqui no 3:1? Arum. Olha só, Adão e Eva são arom, e não se envergonham da nudez. E a serpente, quando começa, é arum. E o que isso parece indicar, principalmente com relação ao versículo 7? Ao eles comerem do fruto, ou melhor, desobedecerem a ordem divina, o discurso da serpente era: vocês vão se tornar iguais a Deus. Mas parece que, na verdade, eles se tornam mais próximos de quem? De Deus? Da serpente.
a relação Arum e Arom. Eles são mais semelhantes à serpente agora. Por quê? Eles não resistiram à tentação. Os versículos continuam, e no versículo 8, curiosamente, depois de um longo hiato, desde o 3:1, a gente vê mais uma vez o nome de Deus aparecendo dessa forma composta. Adonai Elohim, Deus o Senhor. Nesse diálogo, em nenhum momento no meio, aparece o nome de Deus assim. Só no 3:1 e agora no versículo 8. Nesse momento, Deus aparece e é ouvida a voz de Deus, e é dito que eles só ouvem essa voz. E é interessante que, nesse versículo anterior, o versículo 7, aparecem 4 verbos aqui no texto, verbos que dão uma dinâmica no texto, onde parece que há muita agitação. No versículo 7, abriram-se os olhos, percebendo que estavam nus, coseram e fizeram. Essa atitude agitada de querer resolver o problema. Isso é contrastado com o versículo 8, quando diz que Deus caminhava, ou a voz de Deus, literalmente aqui, caminhava no jardim na viração do dia. Essa expressão viração do dia dá uma ideia de calmaria, de tranquilidade. A ideia da contradição entre os dois é assim: enquanto o ser humano mudou e tudo está diferente, agitado agora, Deus continua o mesmo. Ele caminha na viração do dia à procura do homem e da mulher, à procura dos dois. E os dois, ironicamente, estão escondidos entre as árvores. Entre as árvores. Essa palavra entre é a mesma que aparece no 3:3, quando Eva se refere à árvore do conhecimento do bem e do mal. O que é muito irônico, que é o quê? A mesma árvore que trouxe problema para eles, agora eles se escondem nela. Isso como se eles pudessem se esconder de alguém. Mas eles se escondem justamente atrás das folhas da árvore que trazem problema para eles. Na sequência, versículos 9 a 10, a gente vê uma pergunta, na minha opinião, retórica. E na minha opinião, Deus pergunta justamente porque Ele sabe onde eles estão. E Ele pergunta: onde vocês estão, Adão e Eva? Ele chama o homem. E Adão responde que se escondeu porque ele percebeu que estava nu. Estava nu. E aqui há algo interessante. Deus faz uma pergunta que, de novo, nos surpreende. A pergunta é: quem disse para vocês isso? Quem disse? E aqui quem traz uma questão. Existe uma terceira parte em toda essa dinâmica da tentação. E essa terceira parte é a serpente. Olha só que curioso. Até então o verbo dizer é aquele verbo que a gente viu, verbo no hebraico amar. Aqui, quando Deus pergunta quem disse, não aparece o verbo amar. Aparece o verbo nagad. E sabe onde normalmente aparece esse verbo no texto bíblico? Aparece em referência às palavras ditas pelos profetas, os intermediários de Deus. A ironia do texto é o seguinte: quem se colocou como meu intermediário entre vocês e mim? Quem fez isso? Nós não precisamos de intermediário. Por que agora existe um intermediário? Quem fez isso? Quem fez isso? E a resposta dos dois, a gente vê, é o quê? No fundo, os dois culpam a Deus. Primeiro Adão fala: eu fiz isso porque eu percebi que estava nu. E aqui a ideia de perceber que estava nu é assim: eu fiz isso tudo porque eu fui feito nu. A culpa é sua no fim. A culpa é sua, ou parece ter sido sua. Mas depois ele fala: foi a mulher que o Senhor me deu. A mulher fala: foi a serpente. E no fundo, a culpa recai exatamente em Deus. Em Deus. A dinâmica aqui da tentação é curiosa porque essa proibição que é dada por Deus, a serpente agora ela torna como uma opção. A proibição dada é transformada pela serpente numa opção. E olha só, até então, Deus aparece falando,
Deus aparece agindo. E pela primeira vez aqui no texto de Gênesis, Deus aparece na terceira pessoa, Ele, Deus. Deus, nesse diálogo, não é mais alguém com quem eu dialogo. Não se fala algo para Deus ou com Deus. Se fala algo sobre Deus. E aqui é interessante, óbvio que eu vou falar isso entre aspas, né? Mas a primeira teologia a ser feita sobre Deus é feita pela serpente. Ao invés de obedecer, eles discutem sobre Deus. Discutem sobre as ordenanças. Ao invés de obedecer, eles divagam sobre isso. Apesar dela ser mencionada em 2:17, como eu comentei para vocês, a morte ela não é o ponto central de toda essa história. E é com isso que eu queria finalizar. A morte aqui, quando Deus fala, não comam desse fruto porque vocês certamente morrerão, não é em nenhum momento, isso que talvez seja complexo para a gente entender, não é uma ameaça. Não é uma ameaça. Normalmente a gente ouve, não comam do fruto porque vocês vão morrer. Cuidado, fiquem ligados. Não é uma ameaça aqui. O fato de morrer, caso seja comido o fruto, é simplesmente uma constatação de fronteira. Não é uma ameaça. É uma constatação. Se vocês passarem dessa fronteira, onde eu garanto para vocês segurança, harmonia, se vocês passarem disso, o que vai acontecer? Vocês vão morrer. Isso é uma constatação. Eu não estou ameaçando ninguém. E o que a serpente faz é justamente transformar essa fronteira numa barreira a ser ultrapassada. Não é mais uma fronteira. Não entenda isso, o discurso da serpente. Não entenda isso como uma constatação. Cuidado. Ele está ameaçando vocês. Ele está ameaçando. O que acontece aqui em Gênesis 3, através desse discurso da serpente, é que aquela história de confiança, cuidado e tranquilidade que nós vemos em Gênesis 1 e principalmente em Gênesis 2, ela se torna uma história de crime e, na sequência do capítulo 3, de castigo também. Como é a nossa atitude com respeito à lei de Deus? Será que nós estamos, sem perceber, tomando o discurso da serpente e vendo a lei como uma ameaça e não como uma fronteira daquele que sabe, daquele que nos criou? O meu desejo é que, estudando Gênesis 3, não só hoje, mas na sexta-feira que vem, nós possamos compreender um pouco melhor essa dinâmica. Essa dinâmica não só do cuidado de Deus, mas essa dinâmica da serpente em deturpar o que antes é uma fronteira e fazê-la dela uma barreira. Que nós possamos ver a lei de Deus, o cuidado de Deus, ao nos proteger com carinho, com amor. Ele nos dá as leis justamente para que possamos saber qual é o limite. E Ele é quem sabe, Ele que nos criou. Bom sábado a todos vocês. Fechem os seus olhos. Senhor Deus, muito obrigado por mais essa noite, muito obrigado pela oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra. O Senhor esteja conosco, nos guardando, nos protegendo. Obrigado por Senhor nos guardar por meio da Tua lei, que possamos vê-la como fronteira, que possamos obedecer ao Senhor antes de qualquer coisa, antes de qualquer discussão sobre o Senhor. O Senhor esteja com cada um aqui presente, todos os seus queridos, em nome de Jesus. Amém.